Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a sua plenitude, a sua bondade, a sua graça e misericórdia, que a luz do nosso Senhor, ela resplandeça cada vez mais em nossos corações, que nós sejamos sempre, irmãos, cheios do Espírito, amém? Que nós sejamos cheios do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, todos os dias estar cheios da graça, da plenitude do Senhor. Por isso que eu sempre falo na introdução dos nossos estudos, temos que estar cheios da plenitude, plenos, completos, irmãos? É difícil, irmãos. A batalha é grande. Somos provados todos os dias. Nós às vezes ficamos frustrados, desanimados. Mas nós temos que recorrer ao nosso Senhor Jesus. Por isso que os nossos estudos, eles ajudam a fortalecer a nossa fé. Amém? Então seja fortalecido na fé. Tenha a sua fé fortalecida com esses estudos. Ore ao Senhor, Eu também estou precisando buscar muito em orações, para vencermos batalhas que estamos passando, mas o Senhor sempre nos ouve, amém? Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Eu estou aprendendo muito a ouvir a voz de Deus, estou ouvindo, e quando eu faço aquilo que está sendo falado ao meu coração, dá para perceber quando é Deus falando, tá, irmãos? É aquilo que não te leva às vontades carnais, e acontece exatamente como aquela voz fala no coração. Exatamente, irmãos. Um dia eu conto testemunho no canal Filhos do Criador de algumas coisas que aconteceram aqui. Amém? Vamos voltar aqui aos estudos, Gênesis capítulo 11. Peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva, E curte, comente, compartilhe e ajude o nosso canal a crescer e alcançar mais almas. Amém? Irmãos, no estudo de hoje nós vamos aprender sobre a confusão das línguas. Como e quando surgiram os vários idiomas que nós conhecemos hoje, os vários povos e tudo mais. A Bíblia nos dá um relato aqui muito interessante, e depois eu vou dar uma breve explicação do livro de Atos ali, e os irmãos vão entender que aquele Pentecoste, que significa Shavuot, que é colheitas, os irmãos vão entender por que é colheitas, tá bom? E por que as línguas estranhas línguas estrangeiras, línguas, idiomas, falados de outros povos, tá bom? Então, nesse capítulo 11, nós iremos aprender sobre essa questão, tá? Amém? Vamos orar agora, agradecer ao Senhor e pedir que a sua sabedoria venha nos preencher para que nós possamos compreender a sua palavra. Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, estamos aqui para aprender mais da palavra, da tua palavra, e em teu nome, Senhor Jesus, queremos conhecer mais e mais do mundo espiritual, do mundo de Deus, porque tu nos revela Deus. Então nós pedimos que o Senhor revele o entendimento deste estudo, que nós possamos aprender mais da tua palavra, não somente apenas da tua palavra, mas te conhecer profundamente a cada dia. Senhor, abençoe a cada um dos irmãos, abençoe a cada um das pessoas e irmãos em Cristo que estão ouvindo esses estudos, enriqueça os seus corações, o seu entendimento, que o Senhor resplandeça em suas vidas sempre com a tua palavra, a tua misericórdia e a tua graça. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Então vou pedir que a irmã Larissa faça a leitura e depois eu venho aqui trazer a explicação. Gênesis capítulo 11. A terra de Babel. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela.
São estas gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Réu. E depois que gerou Réu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Réu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Réu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Saraí, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Saraí era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Amém, meus irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a vida da irmã Larissa, abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos aqui agora entender essa questão de Gênesis 11. Nós vemos aqui que toda a terra falava uma mesma língua, né? E era uma mesma fala, tá? Então toda a terra se comunicava de mesmo entendimento, tá? Quando se fala em língua, palavras, nós precisamos entender que somos formados por palavras. Tudo que nós conhecemos à nossa volta, tudo que está inserido entre nós são palavras, né? Ou seja, quando você olha algo, você já entende aquilo ali já você tem. Por isso que o ser humano ele tem a sabedoria de Deus, porque tudo foi criado por palavras, né? As plantas, os animais, o céu, a lua, as estrelas, né? O ser humano e tudo mais. Por isso que tudo que o ser humano vai pesquisando, vai estudando, ele coloca nome. Cada nome é uma identificação, é uma identidade, entendeu? A pedra é pedra porque tem um significado, né? As folhas, as árvores, né? A civilização, tudo tem um significado. Se você vai, por exemplo, para a China, você chega lá e vê aquele monte de letreiro, que é um monte de risco estranho, de geométrico, você fica perdido. Por quê? Porque você não está tendo reconhecimento daquilo lá. Aquilo não faz sentido para você. Então, se não faz sentido para você, é como se você não existisse naquele meio. Então, você vai procurar desesperadamente alguém que fale a sua língua para você se comunicar e aí se sentir seguro e viver naquele ambiente. Você até pode entender que aquilo é um prédio, que aquilo é um carro, porque você conhece essas questões criadas, né? Comida e etc e tal, né? Arroz, feijão, né? E tudo mais.
Mas quando você vai conversar e ler, você não vai entender. E você não entendendo, você não consegue conviver em sociedade, você fica perdido. Então, falar uma língua significa entender as coisas. Então, nós somos formados por palavras, Deus criou todas as coisas por palavras, né? E é por isso que o Senhor Jesus, ele é a palavra da vida, é Ele que tem todo o conhecimento. Então, por isso que tudo que existe, tudo tem nome, tudo que existe tem nome. E somente alguém poderosíssimo, Deus, pode ter domínio sobre todos esses nomes, todas essas palavras criadas. Tudo que existe tem um nome, um significado. Então tu imagina o poder de Deus para ter todas essas informações, né, em sua mente, né? Então nós temos uma limitação, né? O ser humano, ele conhece aproximadamente 20 mil palavras, 21 mil palavras, né? E usa no dia a dia cerca de 16 mil, 20 mil palavras, né? Mas existem no dicionário, né, alguns dicionários, mais de 300 mil palavras no português e alguns mais de 400 mil palavras. Irmãos, é palavra que não acaba mais. Algumas são arcaicas, não se usam mais, outras são novas, vão surgindo. Então as palavras, elas se renovam a cada tempo, né? Então as palavras nos formam. Eu quero que os irmãos entendam isso para ficar melhor a compreensão deste estudo aqui, tá? Por isso que quando eles falam assim, façamos para nós um nome, aí os irmãos vão entender por que desse nome. Por que Jesus é a palavra de Deus? Porque Jesus ele é a essência de Deus. Se as palavras são a nossa essência, a nossa existência, Jesus ele é a existência de Deus, tá? Ele é o Deus visível. Eu quero que os irmãos abram lá em Tiago 3, que nós vamos ver algo aqui bem interessante, tá? Tiago 3 fala sobre a língua. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para refrear também o corpo. Ou seja, aquele que domina a sua língua consegue dominar todo o corpo, ou seja, principalmente as suas vontades carnais. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo do cavalo. Olha que interessante. Vejam também as naus, né, que conduzem os barcos, né, sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que a governa. Ou seja, o nau é grande e o leme é pequeno, mas o leme vai governando e o nau tem que obedecer. Onde o leme, né, vai direcionando, o nau obedece, né, e aí conduz todo o corpo do barco. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Lembra lá no livro de Daniel que uma língua, uma boca pequena falava coisas grandiosas? É a língua do anticristo. Então uma língua, né, que é um membro tão pequeno, se vangloria de grandes coisas. Então esse vangloriar significa que uma língua, irmãos, ela pode destruir uma nação inteira. Eu vou dar um exemplo aqui, né? A língua de um presidente conseguiu enganar uma nação. Então, vocês conseguem entender que o poder da língua ele é muito grande? A língua também é um fogo consumidor. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ou seja, a língua tem o poder de incendiar todo o corpo. Ou seja, incendiar no sentido de destruir uma vida, arruinar uma família. Quantas pessoas perdem a vida por causa da língua, da fofoca, da mentira? Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal, né? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem feito à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja em vós, que isso se faça assim. Porventura, deita-se uma fonte de uma mesma manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Amém? Então eu só peguei essa introdução aqui de Tiago, que fala da língua, para os irmãos entenderem o poder da língua, tá, irmãos? Então, quando as nações estavam reunidas e todas elas eram uma só língua, havia um poder muito grande na terra
dominada pelos homens poderosos, ok? E aconteceu que, por isso que lá no capítulo 10, quando fala de Nimrod, ele era poderoso. Então Nimrod, ele era um caçador de homens, ou seja, ele convencia os homens pelo seu poder da língua de se juntarem a ele para guerrear contra Deus, né? Construir uma torre e afrontar a Deus. E aconteceu que, partindo eles da terra do Oriente, acharam o vale da terra de Sinar, né? E habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade. Ou seja, eles construíram não somente uma torre, eles fizeram todo um império ali, uma cidade, uma civilização. E uma torre cujo o cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos mais espalhados sobre a face da terra. Ou seja, eles queriam criar uma rebelião contra Deus. Por quê? Se eles estão querendo criar um nome para eles, significa que eles não querem mais que Deus seja o nome que governa sobre eles, né? Por isso que Paulo diz que Jesus é o nome acima de todo nome. O nome é poder. Todo mundo, quando fala Jesus, sabe que está falando do Filho de Deus, sabe que está falando de Deus, amém? Então, quando você fala que quer criar um nome, você quer um rei para te governar. Lembro lá do profeta Samuel, que o povo começou a reclamar que queria um rei para eles, né? Um rei para governá-los, ou seja, o povo queria um nome, não queria mais o nome de Deus, não queria mais né, Yud Rei Vav Rei, não queria mais o Senhor Todo-Poderoso, eles queriam um nome, um homem físico, um rei. Então, quando eles falam assim, façamos para nós um nome, eles querem alguém para imperar, governar sobre eles, e não mais Deus. Então, eles estão delegando todo o poder da vida deles, né? A vida deles estão delegando a um poder que reine sobre eles, né? Que administre a terra. E eles falam o seguinte, que nós não sejamos mais, olha só, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ou seja, eles queriam unificar poderes para continuar confrontando Deus e, através do conhecimento, né, trazerem ou criarem vamos dizer assim, um paraíso na terra, porque a humanidade foi expulsa, né, do paraíso, né? Ou seja, quando Adão é expulso, toda a humanidade consequentemente, né, vai nascer expulsa do Éden, ok? Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é, o que eles começam a fazer, não haverá restrição para tudo que inventar de fazer. Ou seja, se os homens conseguissem concluir aquele intento que eles estavam fazendo, eles seriam literalmente pessoas desenfreadas, ninguém mais seguraria a humanidade, ou seja, Deus teria que destruir todo mundo, tá? Não que se eles conseguissem aquilo, eles iriam vencer Deus e tudo mais, mas é que eles não teriam mais limites, né? Aquilo ali seria tipo assim, se eles executam essa obra de vir me confrontar, significa que o ser humano não tem mais limite, eu vou destruir tudo de novo. O que Deus faz? Ele diz assim, ó: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Aí aqui, irmãos, quando fala eia, desçamos, Deus está falando, é uma forma, um plural majestático de Deus, é igual façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque no verso seguinte vai dizer o seguinte, ó: assim o singular Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Ou seja, não tem pessoas ali com Deus, tá? Alguns dizem que foram os anjos e tudo mais, mas aqui quando Deus fala desçamos e façamos, depois diz que foi o Senhor. Pode ser sim que os anjos espalharam os homens sobre a face da terra, tá? Mas aqui diz que o Senhor os espalhou, tá? Então existem algumas interpretações, mas eu vou me abster aqui ao que está escrito, tá bom, irmãos? Aí, por conta disso, né, que houve essa confusão, chamaram o nome daquele lugar de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face da terra toda a humanidade. Ou seja, dali surgiram os novos povos, ok? Deus espalhou esses povos, cada um falava uma língua diferente, cada um no sentido de, provavelmente, grupos, tá? Deus ele confunde as línguas, e alguns grupos são formados que falam a mesma língua que Deus confundiu, e esses grupos Deus espalha esses grupos sobre a face da terra, né? E quando fazem que Deus os espalhou, alguns dizem que Deus pegou e levou. Eu acredito que quando fala que Deus espalhou, ao se confundir, as pessoas vão tentando se comunicar, achar
encontrar outra pessoa que fala a mesma língua, e essas pessoas vão se juntando, formando ali as suas tribos e vão embora, se espalham dali, né? Então Deus espalha elas, né? Então nesse sentido aí, tá? As pessoas são espalhadas nesse sentido, tá bom? E essas são as gerações de Shem. Shem é 100, né? Vou ler 100 aqui, tá, irmãos? Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Então, Shem ali, ele tinha quase 100 anos mais ou menos, tá? E viveu Shem depois que gerou a Arfaxade 500 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou Eber. E viveu Selá depois que gerou Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Eber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 30 anos e gerou Serug. E viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. Tu vê que Naor viveu pouco tempo, né? Para aquele tempo ali, ele viveu pouco tempo. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, né? A Naor e a Arã. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão e Naor, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca, pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Então aqui também já dá, esse nome das mulheres aqui também é importante, principalmente de Sara, porque já está dando aqui a explicação que Sara era estéril e não tinha filhos, justamente na parte que vai falando de descendências, tá? Tudo isso é importante, irmãos, tá bom? E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora. Mudou-lhe mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E viveram até Arã e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos e morreu. E morreu Terá em Arã. Amém? Então isso aqui vai falar, principalmente esse capítulo vai falar da construção da Torre de Babel, tá? Da cidade de Babel, tá? A torre é porque ele estava na região de Babel, onde foi confundindo as línguas, tá? Por isso que falam Torre de Babel. Não é o nome da torre, tá, irmãos? É o nome da região, porque ali foi confundindo as línguas, tá? E depois fala da geração novamente de Shem, até chegar a Abrão no caso, né? Depois ele vai ter o nome, vai ser acrescentado uma letra, né? E vai ser chamado de Abraão. E depois que Deus chama ele de Abraão, Deus abre o ventre de Sara, Abraão é feita a circuncisão e depois Abraão tem filhos, tá? Isso aí é simbólico, representa a libertação e representa a descendência que viria o Messias, tá bom? E essa torre aqui, irmãos, existem muitas especulações, tá? E uma delas é de que essa torre era algo que conectava aos anjos caídos, tá? Que estavam presos em cadeias de prisões. Então a humanidade queria acessar essa dimensão para buscar conhecimento, tá? Inclusive tem uma passagem no livro de Apocalipse que uma grande pedra foi lançada. Dizem, principalmente no livro de Jazer, que essa pedra, né? Essa pedra, ela ficou ali pendurada, tá? Quando a torre foi derrubada, essa pedra ficou pendurada nos céus. Então tem essa explicação do livro de Jazer. Pode ser que essa pedra lançada no livro de Apocalipse seja essa pedra que ficou suspensa no céu, tá? E é nessa pedra em nuvem, né, que se busca este conhecimento. Até é interessante que eles falam que está armazenada em nuvem, né? Então digamos que essa pedra de tecnologia esteja nessa dimensão, amém? Então eles queriam acessar essa dimensão dos anjos caídos, tá? Para trazer, libertá-los ou confrontar a Deus. Então existe essa explicação também, tá? Eu acho plausível, tá?
e que seja algo nesse sentido, porque não faria sentido algum só construir uma torre, né? Tipo ali aquela torre gigante ali, agora me fugiu o nome, que os árabes construíram, né? É um nome esquisito, torre, eu não lembro agora de cabeça. E essa região que eles construíram ali também é região arábica, tá? Então é interessante que os árabes hoje eles têm essa capacidade de construir grandes torres, né? Grandes edifícios, amém? Então essa construção da torre aqui, ela é nesse sentido que eu falei para os irmãos, eles queriam confrontar a Deus, provavelmente acessar a dimensão dos anjos, presos em prisões, para buscar conhecimento, libertá-los, né? Ou seja, confrontar Deus, tá? Por isso que Nimrod era poderoso e foi o primeiro anticristo na Terra, tá? O primeiro a se rebelar contra Deus. Ele era um Néfilim, tá? Ele era um caído, filho de um caído, né? Não que um anjo caído teve filho com mulheres, mas ele veio dessa mesmo ritual, tá? Mesmo ritual de magia sexual para trazer um demônio, né? Um filho de um anjo caído na Terra, tá bom? Não vou explicar sobre isso, mas é nessa linha de raciocínio. E essa questão de espalhou sobre a terra, irmãos, agora sim é a parte assim que eu creio que, junto com o nome, tá? É mais importante. Quando Deus espalha a humanidade sobre a terra, ele cria uma espécie de maldição, tá? Por quê, irmãos? Porque a pessoa que não fala mais aquela língua que ela falava antes, ela se sente amaldiçoada. O que é isso? O que eu estou falando aqui? O que está acontecendo comigo, né? Tanto que lá no livro de Atos, os judeus que não começaram a debochar, que eles estavam bêbados, né? Por isso estavam enrolando a língua, né? Então vira uma espécie de deboche, de humilhação, tá? Uma espécie de maldição. E querendo ou não, como Deus fez com que isso daí interrompesse a construção da torre e de todas as edificações, foi uma maldição, porque uma bênção seria se eles conseguissem concluir, seria uma bênção, ok? E Deus, quando ele espalha esses povos, né, depois lá no livro de Atos, Deus ele vai fazer a colheita do que ele espalhou, ou seja, aquilo que Deus ali na torre na região de Babel, Deus confunde as línguas e faz com que as pessoas sejam dispersas sobre a terra. Agora Deus, lá no livro de Atos, depois da ressurreição de Cristo, depois da autorização do Espírito, o povo recebe o Espírito e começa a falar em várias línguas. Por quê? Porque agora Deus, que espalhou os povos sobre a terra, vai fazer a colheita. Vai levar agora a mensagem em várias línguas, em vários idiomas. Então Deus ele reverte isso que ele fez aqui no capítulo 11 em bênção, para que os povos que agora estão dispersos sobre a terra recebam o evangelho da salvação. Amém? Deus é poderoso e grandioso. Olha o que Deus faz. Deus faz a vontade dele, irmãos. Depois Deus, ele conserta aquilo que para nós parecia algo ruim, algo difícil, mas para Deus não. Para Deus tudo faz parte do seu plano, ok? E novamente, quando o povo diz façamos para nós um nome, eles queriam um governante sobre eles. Eles queriam um governo sobre eles, um império, um nome sobre eles. Por isso que hoje eles estão de novo construindo um nome, né? É por isso que tem tantas tecnologias de inteligência artificial, porque a humanidade quer construir um grande sistema que governe, que tome decisões 100%, que façam coisas grandiosas, que faça milagres, que faça até descer fogo do céu. Ou seja, eles querem criar um novo nome. Eles não aceitam o nome de Jesus, ok? Eles não aceitam que Jesus governa todos, que Jesus é o rei. Então, nesses últimos tempos, eles vão criar um nome, que vai ser o nome que aquele que vai ser consagrado, né, como o anticristo, vai governar sobre a terra, né, para aqueles que rejeitam o Senhor Jesus, ok? Então, o estudo de hoje era sobre isso. Fica mais fácil de entender essa questão da confusão das línguas. Ali que surgiram as novas línguas, os povos que foram espalhados sobre a terra, os vários idiomas que nós conhecemos hoje, que hoje são identificados mais de 200 nações, mas segundo estudos são mais de 5.000 idiomas falados no mundo, tá, irmãos? É muita coisa, tá? Então Deus ele fez ali uma confusão gigantesca. Por quê? Para adiar e ser feita a sua vontade, ou seja, quando Deus ele espalha a humanidade sobre a terra, a humanidade não consegue concluir o seu ato,
não consegue confrontar Deus, tá? Não consegue concluir a sua rebelião, e Deus faz isso justamente para que não destrua novamente a humanidade. Então é interessante que eles falam, façamos para nós, né, uma cidade, uma torre, e não sejamos espalhados sobre a terra. Então eles tinham esse conhecimento, né, de que eles poderiam ser espalhados da face da terra e não conseguiriam mais concluir os seus intentos, né, as suas intenções, amém? E hoje nós vemos aí o pessoal unificando o mundo, né, o mundo mais globalizado através da internet. Você hoje fala um idioma, você consegue hoje conversar com qualquer pessoa do mundo, porque existe tradução instantânea. As pessoas estão buscando falar mais idiomas, mas chegará um tempo que será quase que instantaneamente. A pessoa fala em português, a pessoa que está lá do outro lado vai ter um tradutor automático que vai já traduzir na língua dela, né? Seja por implante, seja por conexões de celular, de programação, enfim. Existe muita coisa que o ser humano está criando e novamente vão construir uma torre de Babel espiritual para criar um nome para governar a terra, né? Por isso que Paulo vai dizer, quando disserem paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição. O homem novamente quer trazer uma espécie de paraíso na terra, tá? Como tentaram fazer depois do dilúvio, Deus derrubou. E agora será a última vez. Deus não vai simplesmente derrubar, Deus vai trazer juízo e fogo para esses povos, amém? Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, a tua família e nos vemos no próximo capítulo 12. Fique na paz do Senhor Jesus.